Oi para todo mundo, falando da Parashá, o Rabino Roni Hadidi e eu, Meir Kalmus. A gente está na Parashá Terumá. Terumá é a Parashá da Arca Sagrada. A procura da Arca Sagrada. Como chamava aquele filme do... Os Caçadores? Os Caçadores da Arca Perdida, né? Acho algo assim. Então a gente pode dar o título também, Os Caçadores da Arca Perdida, para a nossa conversa. E a pergunta que tentar entender um pouco é realmente... Na verdade tem que entender todo esse Mishkan, né? Todo esse tabernáculo que está sendo construído aqui, na verdade, agora para que vai servir, né? Toda essa criação de um tabernáculo para trabalhar a Deus nesse mundo, né? Por que cada um não pode trabalhar a Deus talvez no seu cantinho, na sua casa? Porque a gente precisa de um centro de sacrifícios cheio de detalhes ínfimos, super detalhados sobre como fazer, qual o tamanho de cada coisa. E no centro desse tabernáculo também que Deus vai trabalhar, né? Que Deus vai pairar, vai estar dentro sobre o povo de Israel, está o tabernáculo, que dentro do tabernáculo estavam as tábuas sagradas. O que esse tabernáculo representa? Por que tem que ter um tabernáculo? Podia colocar as tábuas sagradas, sei lá, aberto, talvez no museu. Num museu, uma coisa com um vidrinho bonito em volta, escrito tábua sagrada. O que a arca vem representar? E talvez se tiver tempo a gente falar um pouco também sobre o que tinha junto com o tabernáculo, que representavam mais algumas coisas, né? Existiam algumas coisas que tinham no tabernáculo, fora as tábuas da lei também, mas vamos ver onde a gente chega na nossa conversa. Sim. Os sábios têm uma historinha famosa que fala que tem um rei que foi casar uma filha dele, uma princesa. Só que essa princesa ia casar com um príncipe em outro lugar muito longe. E esse rei gostava muito dessa filha. Ele queria ficar perto dela, mas ele sabia que depois do casamento ela ia morar em outra terra, em outro lugar. Aí ele falou: eu tenho pedido para vocês, no castelo que vocês forem morar, vocês fazem um quartinho para mim, para eu poder ficar lá, e assim eu vou sentir perto de vocês. E parece que essa história é muito parecido com o que aconteceu aqui com o povo de Israel depois da entrega da Torá. O Narmanides, que é um dos sábios comentaristas famosos nossos, diz que, de certa maneira, o tabernáculo é a continuação da presença divina que aconteceu no Monte Sinai. Deus apareceu no Monte Sinai e entrega a Torá para Moshe e para o povo de Israel. E, de certa maneira, essa Shekhinah, essa presença de Deus, ela continua acompanhando o povo judeu durante as andanças no deserto e depois em Israel. Onde que ela está concentrada dentro do tabernáculo é na arca. Na arca, na verdade, a arca é um objeto muito interessante, que na verdade ele é o recipiente para as tábuas. As tábuas, na verdade, as pessoas pensam que as tábuas é aquela coisa redondinha em cima. As tábuas, na verdade, eram 3 tfarot, eram juntas, eram meio metro. Eram uma amá por amá, uma amá. Eram dois pedaços de rocha que juntos eram um cubo perfeito. Era um cubo perfeito que estava escrito partido ao meio. Imagina, é um cubo perfeito. 3 pedaços, né? Dentro era de ouro. Não, eu estou falando agora das tábuas em si, perdão. As tábuas em si? As tábuas em si, que estão dentro dela... É um cubo perfeito. É um cubo perfeito, que ao todo seria Hatzamah. Você pega um cubo e parte ao meio, e abre assim, você tem as 2 tábuas da lei. Sendo que o lado desse cubo é meio metro, é uma amá. E existe uma discussão como é que ele entrava na arca. Existe entre os sábios se ele tomava todo o espaço ou tinha espaço ainda lá dentro. Quem fala que todo o espaço, foi feito uma coisa anexa a ela para botar a Torá que Moshe escreveu. Toda a Torá, Moshe deu uma Torá para cada tribo, e 5 livros no final dos 40 anos, e um 13º ficou na arca também, está depositado. Que como na arca também está depositado uma garrafinha de man que caía no deserto. Mas a arca em si, como ela está sendo descrita... E as tábuas também quebradas, não? As tábuas quebradas também. Tábuas quebradas, tem uma discussão de que estava ou dentro da própria arca ou fora do lado. Ou fora, ou dizem que Moshe que ficou para Moshe, e que Moshe vivia, que ela virou... Isso, os restos da tábua. A tábua em si quebrada em si ficou lá. Tá bom. Agora, a arca em si, são 2 coisas a arca. A arca, que é o centro do tabernáculo realmente, que lá está a Shekhinah de Deus. É como se a Torá diz que... A Torá conta que Deus falou para Moshe: eu vou falar com você de cima da arca. A minha voz
da profecia que Moshe recebia, e também esse é o foco da profecia dos profetas depois no primeiro templo, a voz sai de cima da arca, que está dentro desse santo santíssimo. Agora, como é que é a anatomia da arca? A arca é uma coisa muito interessante. A arca embaixo é um recipiente para as tábuas de ouro, de madeira folheada a ouro, e em cima ela tem um tampo. É um tampo de ouro maciço. Esse tampo de ouro maciço tem 2 querubins em cima, que são 2 anjos. Tem uma discussão como é que era exatamente, um olhando ao outro, e eles estavam... Dizem até que o ponto que os querubins olhavam, desse ponto é como que saísse a voz de Deus. Que a voz de Deus bem saía na querubim, está escrito, né? Bem, que a voz saía de entre os anjos. Entre os querubins. De algum ponto que estava entre os 2 querubins. Gente, a foto dos anjos. Agora, então, é uma novidade também, né? Porque sim, a Torá fala pra gente para não fazer estátuas. Sim. E no centro do tabernáculo existiam 2 estátuas em forma de querubim. Sim. Mostrando mais uma vez que a avodazara, a idolatria, é quando Deus não ordenou. Se Deus ordenou fazer uma estátua, isso já assim escreve o Kuzari, né? É claro que as estátuas, elas não estão viradas para um público, na verdade um está virado para o outro, para um ponto comum, mostrando que eles estão dando o cavalo do respeito a quem está lá ou quem está pairando em cima da arca. Inclusive as pessoas que carregavam a arca, a gente vai falar agora, existiam hastes que eram carregadas. Quem carregava um de frente para o outro. Vamos dizer que nós 2 estamos carregando e tem mais 2 pessoas aqui e um ia de frente, alguém andava de costas. Tem que andar de lado? De lado, de costas, quer dizer, um é voltado para o outro, da mesma maneira que os querubim estavam. Agora, uma coisa interessante aqui, o texto, que o Rashi não entende na Parashá, tem uma coisa muito interessante, que o Rashi pergunta aqui, que está escrito assim, está escrito como faz a arca, que tem essa parte de baixo que a gente falou, que é de madeira e de ouro e tal. E está falando, e lá você põe lá dentro a Edut, que é o testemunho. Que é as tábuas. As tábuas, o testemunho. E a parte de cima, e aí está escrito assim, só abrir um parênteses muito importante. O Beit HaMikdash, que a gente fala Beit HaMikdash, o santuário, a gente às vezes esquece da onde que vem essa palavra. Mikdash é uma coisa que está santificado. Não é que ele é santo em si, ele também é santo em si. Mas ele é santo em si porque ele foi santificado. Santificado é algo que foi santificado para algum propósito. Eu posso santificar isso isso aqui está santificado para o uso do Marron Meir, né? Isso não vai ser usado para uma corrida de jockey agora, porque isso aqui está santificado para o Marron Meir agora. A palavra em hebraico, Lekadesh, como você disse, fazer consagrar, é separar uma coisa para uma determinada função. Sim. Então o que acontece é que para que ele foi consagrado é Edut, porque o Mishkan é Edut. Mishkan é Edut, quer dizer, do testemunho. É o Mishkan de Itvadut. É o lugar que Deus se encontra com Am Israel. É Zamakom Itvadut. Então, Itvadut quer dizer, é o lugar de encontro. É Ochel Moed. Ochel Moed é o lugar de encontro. Moed quer dizer um evento. Quem se encontra lá, Kadosh Baruch Hu, com Am Israel, da mesma maneira que se encontraram no Monte Sinai. Então, continuam se encontrando. É o local de encontro entre a Kadosh Baruch Hu, os próprios anjos, está escrito que eles representavam, um olhando o outro, representavam a união entre Deus e o povo de Israel. Na minha opinião, né, todo o tabernáculo a gente vê que vem representar a união de Deus com o povo de Israel, como Deus próprio ordenou, né? Vocês façam um Migdash, e eu vou estar lá dentro. Eu vou estar lá dentro, e o Rashi já diz, está escrito eu vou estar dentro deles, não dentro do santuário. Ou seja, quando vocês fizerem o santuário, eu vou estar dentro de vocês. Exatamente. E as Luhot aqui não são as tábuas da lei, que é uma tradução um pouco errada para o português. São as tábuas do testemunho. Luhot é Edut, que é o testemunho da ligação entre Deus e Israel. E o Ramano fala, na hora que tem essa ligação, a Shekhinah, Deus está presente com o povo de Israel. Agora, voltando à anatomia da arca, que é muito interessante, que ela tem uma simbologia muito importante, que a parte de baixo, que é o depositário, é madeira e ouro por fora. E o tampo dela... É o contrário. Madeira por fora e ouro por dentro. Não, ela... A parte externa da... sim, a parte externa é ouro. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E dentro o recheio dela todo, o recheio é madeira e ela está totalmente coberta de ouro. Agora, o tampo dela com os querubim, a caporet, ela é totalmente ouro maciço. É ouro maciço e é posto por cima.
Agora, existe duas parashot aqui, que uma está depois da outra. Uma está falando para fazer essa parte de baixo e lá dentro botar a Edut. Colocar botar as tábuas. E depois está falando de novo outra paraxá, outro parágrafo, falando e façam esse tampo com os querubim. E lá dentro você põe as tábuas. E o Rashi perguntou, por quê? Eu não sei por que está trazido duas vezes. Por que está falando duas vezes no final de cada paraxá? Isso. Então, o Rav Samet, que é um comentarista moderno, que ele usa ele analisa de maneira literária a construção literária da paraxá, mostra que isso de botar as tábuas lá dentro está ligando essas duas paraxot. Tem duas paraxot paralelas. Uma está falando, faz a parte de baixo, faz a parte de cima, e no final de cada falando, e põe a tábua lá dentro, e põe a tábua lá dentro. Que elas estão ligadas. Na verdade, elas estão totalmente ligadas. E tem um paralelo entre essas duas paraxot. Tem um paralelo entre os dois querubim com outro aparelho que tem embaixo. Qual aparelho que tem embaixo? A parte de baixo da arca exigiam duas hastes, as badim, que elas não eram presas, porque a arca não era carregada pelas próprias mãos. Até tem um acontecimento no Taná que tempos de tocar, e uma vez que movimentaram a arca, morreu gente porque ela foi tocada. Isso talvez é o fundamento para o filme Caçadores da Arca Perdida, que lá o cara morre no final, que a arca parece algo mortal, muito perigoso e tal, mas tinha esse lado de perigo realmente lá. E a arca era carregada por essas duas hastes. Essas duas hastes, nessa paralelismo entre as duas parashiot, está paralela aos querubim. Os querubim tem dois querubim em cima e tem duas hastes embaixo. E as pessoas carregavam as hastes. Agora, tem uma coisa interessante. As hastes, elas, na verdade, tecnicamente você pode retirar elas, porque se você vê a foto, elas estavam em argolas e botadas dentro. Agora, os querubim, eles estão presos. E as hastes estão soltas. Móveis. Agora, a haste, existe uma proibição da Torá, um lav, é uma proibição da Torá, de retirar as hastes. Mesmo quando a arca, ela está dentro do Santíssimo, no Beit HaMikdash, não pode tirar as hastes. Não pode tirar, elas continuam lá. Apesar que elas são tecnicamente removíveis. Uma pessoa pode retirar elas estão dentro da argola lá. E aí tem uma simbologia muito interessante. Sobre isso que eu acho que vale a pena a gente falar. Que quem é o repositário da arca é o povo de Israel. A parte de baixo da arca, existe muita simbologia que muitos comentaristas fazem, que é o povo de Israel. E a parte de cima da arca é o lado divino, são os anjos, é o ouro maciço. A gente é madeira e ouro. É o mundo mais elevado. É o mundo mais elevado. Você sabe que tem... Lá é removível. Uma anedota só pra falar no meio, assim, pra quebrar... Sim. Existe uma sinagoga aqui em Israel que tem discussão, né, entre as pessoas. Sim. E tem 3 andares. Sim. Então a turma que reza lá em cima, no terceiro andar, eles costumam dizer que é a Arca de Noé. Porque em cima estão as pessoas, no meio os animais, embaixo o lixo, né? Como no caso do Bejalão. Quer dizer, então aqui é o contrário, no caso do Bejalão é o lixo, mas são níveis diferentes. Aqui níveis diferentes. Tem os anjos e tem a gente. E tem os anjos. Agora, o que é interessante, que os anjos, esse aparelhamento em cima dos querubim, eles estão presos, tudo ouro maciço. Não tem nada que retirar. Agora, no lado humano da arca, de baixo, tem as hastes, que tecnicamente você pode tirar elas. Existe uma proibição de tirar, você não tire elas. Ou seja, a pessoa, o povo de Israel, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer Yehudi, ele pode optar se ele está nesse pacto ou não está nesse pacto. É Bechira Chofshi dele. Sim? Existe um mandamento da Torá de você estar conectado a Deus. Mas tecnicamente você pode se afastar. Você pode retirar a haste e você não vai estar ligado à arca. A ligação torca-arca, você não queru que está plantada em cima da arca. A tua ligação com a arca, você pode carregar ela com essa haste. Você pode retirar ela e não está ligado. Então isso é uma analogia, uma simbologia muito importante para a gente. De arbítrio para os dois lados. Que a pessoa pode falar, nós temos uma maldição que nós não temos ligação com Deus. E algumas religiões falam que existe uma maldição primordial desde Adão. Não. O homem pode se ligar a Deus. Sempre se ligar a Deus. Até a própria religião não é muito aceita em hebraico. Religião é religare, no latim, é se reconectar. Se reconectar de alguma maneira depois que teve o pecado primordial de Adão, e não é igual no nível anterior. A gente não fala isso no judaísmo. No judaísmo,
A conexão a priori, é a conexão lecatchila. É uma ligação completa, ideal, que pode ser feita, e é questão de opção nossa da gente se ligar. Eu queria completar a ideia só, talvez, a presidente já está nos 15 minutos, e normalmente a gente costuma guardar até os 15 mais ou menos, para as pessoas aguentarem até o final. O Hashem, a gente tem, a turma aproveita o Shurim. Eu queria completar na mesma ideia, né? Na verdade, existia mais uma coisa que a princípio parece pelo Tanakh, pela Bíblia, que também estava lá no lado da arca, que eram os presentes que foram entregues pelos Plishtim, pelos filisteus, quando a arca foi capturada na época dos juízes, e a arca foi capturada e teve pestes horríveis, terríveis dentro dos filisteus. E eles mandaram de volta a arca. E milagrosamente, quem quiser ler depois, a arca voltou até o povo de Israel. E eles enviaram também oferendas, entre elas também ratos em forma de ouro, como presentes, como se fosse para o Deus de Israel. Isso foi colocado também, de acordo com muitos intérpretes, do lado da arca também. Ou seja, a gente tinha as tábuas quebradas, tinha o tzintzenet, como se fala tzintzenet? O pote o vaso do man, que caiu do céu para o povo de Israel, e tinha as tábuas quebradas. E tinha um Sefer Torah. E tudo isso, na minha opinião, representa algumas coisas do ponto de vista da relação de Deus com o povo de Israel, mais uma vez. As tábuas quebradas representam que o povo de Israel, mesmo que caiu, pode se levantar mais uma vez. Essa é, como quem dizendo, a nossa relação se você errou, você pode consertar. Não isso não é nem simbologia, isso que aconteceu na verdade. Aconteceu na verdade. Na prática, sim. O man representa mais uma vez a conexão direta, como quem dizendo, quando você está comigo, eu vou te dar tudo o que você precisa. Você não precisa se preocupar com a tua parnassá, com a tua alimentação, com a tua saúde. Deus vai te dar o que você precisa quando você precisar. Sim. Isso representa o man. O Sefer Torah, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. E os ratos representam, na verdade, também como quem dizendo, eu não preciso de vocês, na verdade. Mesmo quando a arca está sozinha no campo filisteu, eu posso fazer a guerra sozinho também. Tudo que a gente está fazendo aqui, independente. Eu sou independente, eu não tenho necessidade. Isso é uma oferenda quando eu estou numa guerra sozinho, eu posso fazer guerra sozinho também, não tem problema. Sim. Na verdade foram níveis diferentes, a gente não tem tempo para falar, né? Mas na época dos juízes foi feita uma educação para o povo de Israel, mostrando passo a passo o quanto Deus pode lutar. Quando eles entraram na terra de Israel, todo o povo lutou. Depois, quando chegou na época de Barak, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, se eu não me engano, né? Está escrito que lutaram. Teve uma manipulação didática com o povo de Israel. Para poder ensinar o povo de Israel que com 10 mil também pode ganhar. Também dá para ganhar. Na época de Gidon, 300 pessoas foram chamadas só, para mostrar que com 300 pessoas também se pode ganhar a guerra. Depois chegou Shimshon, a Gibor, mostrando que uma pessoa também pode ganhar a guerra. Só o Arão pode ganhar. Depois chegou o Arão como, sabe o quê? Um Arão pode ganhar. Mesmo sem ninguém, eu também posso ganhar a guerra. Como aqui dizendo, tudo que a gente está fazendo aqui, na Arca Sagrada, no Tabernáculo, é para vocês, para a relação que seja com vocês, para eu poder ajudar vocês a se desenvolverem e se aproximarem de mim. Perfeito. Então, Bezrat Hashem, que podemos se aproximar com Deus também, que em breve podemos ver a arca, encontrar a arca perdida, né? Se Deus quiser. Ninguém sabe onde está, mas se Deus quiser no futuro vai ser reencontrada, não pelos filmes de Hollywood, senão que pelo povo de Israel, para todo mundo. Shabbat Shalom.